Sturck e hoje no canal Direito com Elas continuaremos tratando da medida provisória 881 de 30 de abril de 2019. E a primeira questão, que inclusive me comprometi a tratar com vocês, era exatamente a denominação, a definição das atividades de baixo risco, médio risco e alto risco. Por quê? Um dos propósitos da medida provisória é a desburocratização e a facilitação para a obtenção de alvarás e licenças de funcionamento para o início do exercício da atividade econômica. Então, o objetivo seria facilitar o início da atividade econômica, o início do exercício da atividade econômica, desburocratizando e tornando um pouco mais facilitada a obtenção de licenças, alvarás e similares. E vejam, a Resolução 51, de 12 de junho de 2019, que foi feita pelo Comitê de Gestão para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios, define o que são atividades de baixo, médio e alto risco. Por quê? Exatamente porque na medida provisória 881 de 2019, o termo de alto, médio ou baixo risco aparece no sentido de tratar da possibilidade das hipóteses de dispensa dos atos públicos para liberação da operação ou funcionamento da atividade econômica. Então, a definição estaria na lei exatamente no sentido, na medida provisória, né, gente? Estaria exatamente no sentido de determinar em que hipóteses as pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, poderiam pedir a dispensa de alguns atos exigidos atualmente pelo poder público para a facilitação da obtenção dessas licenças e desses alvarás. E olha só, pessoal, 3 são as categorias que são definidas nessa Resolução 51 de 12 de junho de 2019. Atividade de baixo risco ou baixo risco A. É a classificação das atividades cujo efeito será a dispensa da necessidade de atos públicos para a liberação da atividade econômica. Portanto, as atividades de baixo risco ou baixo risco A estariam dispensadas da obtenção de alvarás e licenças para dar início ao exercício da atividade ou da operação econômica. Atividades de médio risco ou baixo risco B. Atividades cujo grau de risco não seja considerado alto e nem baixo. E, nesse caso das atividades de médio risco ou baixo risco B, o que se fará é permitir que a atividade econômica tenha início, permitir que o exercício e a operação de funcionamento da atividade econômica tenha início logo após o ato de registro. E, nesse caso, será automática a emissão de licenças, alvarás e similares. Essas licenças, alvarás e similares, claro, emitidos em caráter provisório para o início, para a possibilidade de início da operação do estabelecimento. E atividades de alto risco, que são aquelas que serão definidas por outras resoluções do Comitê de Gestão para a Simplificação, né, da liberação de atos de empresas e negócios e que atenderão a requisitos de segurança relativos a vigilância sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios. Portanto, nas atividades de alto risco,
será necessária a vistoria prévia do poder público para que sejam, portanto, emitidas as licenças, né, e os alvarás de funcionamento. No caso das atividades de baixo e de médio risco, será dispensada a vistoria prévia, pessoal. Então, as atividades poderão ter início antes da vistoria do poder público e mediante emissão quase que automática de alvarás e licenças. Uma situação que não se verificava anteriormente, mas que, por outro lado, pode ter aí reflexos não tão benéficos no sentido de colocar talvez em risco tanto trabalhadores quanto os consumidores em determinados tipos de atividade econômica. E em relação à medida provisória 881 de 2019, pessoal, o movimento Brasil 200, que é encabeçado pelo empresário Gabriel Kanner e que tem como membros, por exemplo, Luciano Havan, que é dono das empresas, né, da empresa Havan, protocolou pedido junto ao STF para figurar como amicus curiae na ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo PDT. E essa ação está sob a relatoria, pessoal, do ministro Ricardo Lewandowski. Um dos questionamentos, né, dessa ação direta de inconstitucionalidade é a violação exatamente do artigo 62 da Constituição Federal, no sentido de que a matéria versaria sobre cidadania e a medida provisória não teria denotado os requisitos de relevância e de urgência para aprovar-se uma medida provisória nesse sentido. E questionam ainda nessa ADI a violação do Estado de Direito e, sobretudo, de princípios contratuais constitucionais, como já falamos aqui em encontros anteriores. Nos enviem as dicas, as dúvidas, a sua opinião. Curtam e compartilhem também, pessoal. No próximo encontro, a gente vai tratar de todos os direitos que foram garantidos às pessoas físicas e jurídicas para o exercício da atividade econômica na medida provisória 881 de 2019. Um beijo e até o próximo encontro!